O tema da nossa equipe é consciência e eu vou começar falando sobre as definições básicas. O termo consciência origina-se da junção de dois vocábulos latinos, que tem a tradução, que é o com e conhecer, indicando o conhecimento compartilhado com o outro e, por extensão, o conhecimento compartilhado consigo mesmo, apropriado pelo sujeito. Aí ele vai apresentar 3 definições diferentes, que é a definição neuropsicológica, a definição psicológica e a definição ético-filosófica. Na definição neuropsicológica, emprega o termo consciência no sentido de estado vígil, que é a vigilância, que iguala a consciência ao grau de clareza do sensório, que é o estado de estar desperto, acordado, vígil, lúcido. Trata-se do nível de consciência. Já na definição psicológica, ela vai ser conceituada como a soma total das experiências conscientes de um indivíduo em um determinado momento. Aí, nesse sentido, a consciência é o que designa o campo da consciência. Ela é também a dimensão subjetiva da atividade psíquica. Nessa, o indivíduo ele vai entrar em contato com a realidade, perceber e conhecer os objetos. Já a definição ético-filosófica, ela refere-se à capacidade de tomar ciência dos deveres éticos e assumir as responsabilidades, direitos, deveres concernentes à ética. Assim, a consciência ela é atribuída ao homem desenvolvido e responsável, engajado na dinâmica social de determinada cultura. Ela refere-se à consciência moral, ética e filosófica, e é mais frequentemente utilizada no campo da ética, da filosofia, do direito e da teologia. Eu vou falar um pouco sobre a neuropsicologia da consciência. O SRAA, o Sistema Reticular Ativador Ascendente, se origina no tronco cerebral e se estende até o córtex cerebral por meio de projeções talâmicas. Do SRAA fazem parte neurônios da parte superior da ponte e os do mesencéfalo. Eles recebem impulsos das vias ascendentes que trazem estímulos intrínsecos, que podem ser viscerais, e extrínsecos, que são dos sentidos. Também as estruturas encefálicas do lado direito, parietais, frontais e talâmicas, têm importância estratégica no funcionamento da consciência. A atividade do lobo parietal direito possibilita o reconhecimento do próprio corpo, dos objetos e do mundo, a apreensão da realidade. As áreas pré-frontais são fundamentais na organização da atividade mental consciente. As interações talamo-corticais possibilitam a ativação e integração da atividade neuronal cortical relacionada à consciência. As alterações do nível da consciência, como por exemplo o delírio e transtornos da consciência, podem estar ligados a lesões no tálamo. Essa estrutura, no centro do cérebro, filtra, integra e regula as informações que chegam ao cérebro. Por meio do tálamo, dados que partem do tronco cerebral se dirigem para o córtex e o subcórtex. Ele interliga as áreas do córtex cerebral. Outras estruturas podem ser citadas como as mais altas, do telencéfalo, que tem participação na gênese da consciência. A ação das áreas corticais visuais também são pré-condição para a visão consciente. A capacidade de estar desperto e agir conscientemente depende da atividade do tronco cerebral e do diencéfalo. Eles influenciam os hemisférios, ativando-os e mantendo tônus para seu funcionamento normal. Nas imagens, é possível ver o SRAA, que se origina no tronco cerebral, o tálamo, que está no centro do cérebro, e as projeções talâmicas, que vão até o córtex cerebral. Dando prosseguimento ao trabalho e se baseando nos estudos do teórico Paulo Dalgalahandro, o campo da consciência, como a gente pode observar no slide, é uma maneira de delimitarmos o centro da consciência,
ou então a sua parte central, que seria o local onde a consciência fica de uma maneira mais clara para as pessoas terem acesso às suas memórias e os seus pensamentos. Agora, a segunda parte desse campo da consciência se chama-se margem. O que seria a margem? É aquele local sombrio, digamos assim, uma parte da consciência que a gente dificilmente tem acesso. É um local onde ficam guardadas os pensamentos inacabados, as memórias esquecidas. É um campo da consciência, uma parte da consciência que as pessoas têm, mas dificilmente conseguem acessá-las. Que é onde são guardadas as informações perdidas, inacabadas. E como exemplo ilustrativo, no filme Divertidamente, temos o local onde as memórias são descartadas, que é como se fosse um lixão da mente humana, e que tudo aquilo que não é mais útil fica lá, como memórias, ideias, campos do inconsciente que ficam lá armazenados. E é justamente essa parte do inconsciente que a gente vai se aprofundar agora, que seria o local onde ocorrem as construções de ideias que ainda estão em processo de formação. São locais onde as ideias ainda estão sendo formadas, seus significados, que geralmente é onde, digamos assim, é processado uma parte dos nossos pensamentos não controlados. É onde a imaginação, os sonhos, os locais o local que o inconsciente mais trabalha. Que geralmente, nessas áreas de ideias inacabadas em processo de informação, são armazenados alguns resquícios, sombras de memórias e formas de conhecimento que a gente almeja ou então já almejou e acabou deixando de lado. Agora, entrando nessa parte do inconsciente, durante muitos anos o teórico Sigmund Freud, psicanalista, ele se aprofundou muito nos seus estudos sobre o inconsciente humano, que ele após vários anos de estudo, ele chegou à conclusão que existe duas partes do inconsciente. O primeiro é o pré-consciente e o segundo é o verdadeiro inconsciente. Ambos são divididos de maneira que o pré-consciente ele será composto de representações, sentimentos suscetivos, ideias que possam ser recuperados por meio de esforços que são de maneira voluntária feitos pelo indivíduo, como alguns fatos que possam trazer esses pensamentos à tona, lembranças, ideias ou então formas que a gente busca que possam surgir de qualquer hora de maneira voluntária. Agora, no caso do inconsciente verdadeiro, é um pouco mais diferente. Como assim? É uma forma mais inata que a gente não tem como evocar ela de maneira voluntária. Que ela só vai ter acesso após a gente conseguir ter entrada no pré-consciente. Que apenas por meio de técnicas como a psicanálise, antes a hipnose, ou para alguns teóricos ainda a hipnose faz parte dessas técnicas. Então esse verdadeiro inconsciente, ele vai revelar por meios de subpartes ou subdesenvolvimentos que vão surgir na nossa consciência no dia a dia. Como são chamadas as questões das formações do inconsciente, como por exemplo sonhos, os sistemas neuróticos, que já vão entrar na parte da patologia, os atos falhos e outros meios de evocar esse verdadeiro inconsciente. Agora, o inconsciente, ele também vai derivar de algumas características funcionais, como, por exemplo, aqui exposto, a temporalidade,
que vem se referir à questão de que o inconsciente não tem fatores temporais, não existe passado, presente, futuro, agora e depois. As questões de imersões de contradição, ele não tem essa questão de que o lugar possa ser de negação ou de dúvida. Esse local é um local de afirmação. Eu não tenho dúvida do que eu estou pensando errado. Eu estou dentro dessa certeza, que entra na questão do princípio do prazer. Que seria essa questão? É de que ele é estritamente submetido ao prazer. Ele busca estar sobre aquele prazer humano. E o próximo processo, que é o processo primário, ele é um pouco mais incisivo, porque ele traz uma ideia de que o inconsciente vai se exceder, ele vai se sobrepor a algumas ideias. Ele vai, digamos assim, conseguir sobrepor as ideias do consciente se ele tivesse da tona. Por questões da energia, de energias que estão lá, guardadas dentro do inconsciente, esperando o momento certo de serem reveladas. E quando elas são postas para fora, perde todos esses sensos de características. Eles não têm ideia do que é o agora, eles não têm ideia do que é o certo e o errado, eles não têm certo das ideias que já estavam na fila para serem expostas. Elas simplesmente pulam para a primeira colocação e são expostas. Agora a questão do caráter dinâmico do inconsciente é que ele vai ser uma forma designada de se colocar como umas ideias originais e de natureza vívida e operante. Elas estão lá, elas estão presentes durante o nosso processo de consciência, mas de formas involuntárias. Mas ela está lá, vívida e operante, mas não de uma forma esclarecida. E focando na parte clínica, esse caráter ele pode dificilmente ser, digamos assim, interferido, mas durante um processo de análise, principalmente da área da psicanálise, ele pode ser estudado de uma forma voluntária pelo paciente que está passando pelo processo, mas só que o ponto de vista deles são bem fragmentados. Então, essa questão de reprimir as suas ideias, elas podem ser expostas devido a esse caráter dinâmico do inconsciente, mas somente se tiver a abertura do paciente e se ele conseguir colocar esse caráter para fora. Então, muito obrigado e eu passo a fala para minha próxima colega. Bom, eu vou aprofundar um pouco mais sobre o que é consciência para complementar com o que já foi dito no início e falar sobre as suas alterações normais. Consciência é definida como a capacidade do indivíduo de reconhecer a si mesmo e aos estímulos do ambiente. Consciência é ser consciente, saber de si mesmo e do mundo. A consciência é estudada por inúmeras ciências, tais como a filosofia, a neurologia, a ciência cognitiva e a psicologia. Atualmente, a área que estuda a consciência dentro da psicologia é a psicologia transpessoal, afirmando que a consciência é essencial para sermos quem somos. Agora irei falar sobre as alterações normais da consciência e o sono está incluso nelas. O sono é um estado especial da consciência que ocorre de forma recorrente e cíclica nos organismos superiores. É um estado comportamental, fisiológico e necessário do organismo. Os psicólogos evolucionistas entendem que o sono é um mecanismo adaptativo que evolui a fim de permitir que os seres vivos conservem e recuperem suas energias, ou seja, o sono é uma necessidade do corpo. Dividem-se as fases do sono em duas partes. A primeira é o sono não REM e a segunda o sono REM. O sono não REM, ele é mais lento, sincronizado e sem movimentos oculares rápidos. Ele permanece em vários parâmetros fisiológicos estáveis em um nível de funcionamento mínimo, como as frequências cardíacas, respiratória, a pressão arterial
e os movimentos intestinais. Ele possui 4 estágios que não se faz necessário ser aprofundados no momento. O sono não REM, nós quase não sonhamos, mas podemos mexer até os músculos e é nessa fase do sono que ocorre o sonambulismo. O sono REM é um sono desincronizado e com um padrão de movimentos oculares rápidos. E a duração de uma noite perfaz de 20 a 25% do tempo total de sono. Não é um sono leve e nem profundo, mas um sono qualitativamente diferente. É durante o sono REM que ocorre a maior parte dos sonhos, e em 60 a 90% das vezes, se o indivíduo for despertado durante a fase REM, ele relatará que estava sonhando. Resumidamente, o sono REM é aquela fase do sono em que os olhos se mexem, os músculos relaxam e que nós sonhamos. Os sonhos são processos psíquicos vitais e experiências subjetivas criadas através da relação do nosso mundo interior com o exterior. E é rara a ocorrência de percepções auditivas, olfativas e táteis. São construções também da nossa psique com função de regular e equilibrar a nossa vida. Além disso, sonhar é uma forma de comunicação com o nosso inconsciente e também com o inconsciente coletivo. Para Freud, o sonho é um fenômeno psicológico extremamente rico e revelador de desejos e traumas. Além disso, também, ele acredita que todo sonho tem um significado que se liga a uma realização de um desejo reprimido pela sua consciência. Normalmente, esses desejos são primitivos e, portanto, essa regressão surge por serem desejos vetados pela moral vigente da cultura na qual o sujeito está inserido. Ou então, até mesmo por estar relacionado a questões e aspirações pessoais dele. Os sonhos então realizam esses desejos de alguma forma simbólica para compensar essa repressão. Para Jung, o sonho é uma manifestação criativa da psique, mente inconsciente e consciente, e transcende os meros 5 sentidos. Portanto, os sonhos podem, de forma simbólica e na linguagem própria, revelar questões de sua personalidade que precisam ser trabalhadas. Agora, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre as alterações patológicas da consciência, né? E vou explicar brevemente sobre os quadros patológicos de alteração. Na verdade, essas alterações patológicas são divididas em 2 categorias: as alterações patológicas quantitativas e as qualitativas. Na alteração quantitativa é quando há o rebaixamento do nível da consciência. Em vários casos neurológicos, o nível da consciência pode diminuir de forma gradativa, desde o estado normal, vigil, desperto, até o coma profundo, quando não há mais nenhum resquício de funcionamento consciente. Os diversos graus da alteração patológica da consciência são a obnubilação ou turvação da consciência, que é o grau leve ou moderado, quando o paciente ainda está, de certa forma, consciente, porém aparenta estar sonolento e com certa dificuldade de compreensão e concentração. O sopor, que é um estado marcante na turvação da consciência, quando o paciente só responde a estímulos enérgicos. Em grande parte desses estímulos são dolorosos, e mesmo que isso seja uma ação de defesa, o paciente é incapaz de qualquer movimento espontâneo. Ele só responde a esses estímulos que geralmente são causados pela dor. O coma, que é o grau mais profundo de rebaixamento do nível da consciência, onde o paciente é totalmente incapaz de realizar qualquer ação consciente. Para verificar os sintomas neurológicos, são utilizados alguns sinais, como, por exemplo, os movimentos oculares com os desvios lentos e aleatórios. E o coma pode ser classificado também em 4 graus: o semicoma, o coma superficial, o coma profundo e o coma dépassé, que é quando já atinge um grau irreversível, a conhecida morte cerebral. Agora, falando um pouquinho das alterações qualitativas, né, é quando a consciência vai de um estado organizado logicamente a um estado delirante e sem correspondência com a realidade. As alterações qualitativas da consciência são estados crepusculares, que se caracteriza por surgir e desaparecer de forma abrupta e ter duração variável.
O estado segundo, que em geral é atribuído a uma natureza mais psicogenética, sendo produzido por fatores emocionais intensos. A dissociação da consciência, que é quando há fragmentação do campo da consciência. O transe, que se assemelha a sonhar acordado, porque há a presença de atividade motora automática. E o estado hipnótico, que é o estado da consciência reduzido e atenção concentrada, que é induzido por outra pessoa, né? O hipnotizador, no caso. E a experiência de quase morte, que é quando, em determinada situação, ocorre uma grande ameaça à vida, como, por exemplo, paradas cardíacas, isquemias, etc. E são experiências extremamente rápidas, geralmente duram de segundos a poucos minutos.